outra medida aqui, expedir um ofício para o STF pedindo que fosse retomado o julgamento de habeas corpus que suspendeu a condenação, de forma provisória, né, a condenação criminal do ministro da Integração, Valdez Góes, por desvio de dinheiro emitida pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Explica um pouco o que é isso aqui, que parece muito técnico, mas nem é, né? Já deveria ter sido julgado isso aqui. Cristina, esse é um absurdo. Você colocaria alguém condenado por desvio de dinheiro para exercer qualquer função de administração numa empresa tua, para cuidar dos seus recursos? Pois é, o Lula escolheu alguém condenado criminalmente por peculato, por desvio de dinheiro, para estar chefiando o ministério. Essa é a realidade. Foi um ministro, Valdez Góes, condenado por peculato, por desvio de dinheiro, foi escolhido para ser ministro de Integração e Desenvolvimento Nacional, um ministério super importante, que tem lá estatais que gerenciam recursos por todo o país, que aplicam recursos daquela Codevasf, que é do Vale do São Francisco, que atinge mais metade dos municípios brasileiros, Valdez Góes. Então, ele foi condenado por desvio de dinheiro. Aí, ele recorreu Só com uma habeas parte, corpus ao Supremo. 6 anos e 9 meses de condenação de reclusão por peculato e ainda o ressarcimento de 6 milhões de reais aos cofres públicos foi a condenação que ele levou. Exatamente. Ele entrou com habeas corpus, foi ao STF, o ministro Dias Toffoli deu uma liminar, suspendendo a condenação. Esse caso foi a julgamento um tempo depois, o ministro Barroso levou o caso, votando pela condenação e que se derrubasse aquele habeas corpus, votando que fosse mantida a condenação, que não fosse suspenso o caso, e o ministro Alexandre de Moraes pediu vista. Mas isso aconteceu em 2021. E aí, em dezembro de 2022, veio uma mudança do regimento interno do Supremo Tribunal Federal que determinou que os pedidos de vista devem ser retornados após decorridos 90 dias. Estabeleceu um limite, disse, ó, se não devolver esse caso, os casos todos em que houve pedido de vista vão voltar automaticamente para a pauta de julgamento para serem julgados. Ou seja, aconteceu em dezembro, tem até março para esse caso ser devolvido, senão ele deve ser automaticamente julgado. E a gente fez esse pedido muito educado para o ministro Alexandre de Moraes, sabendo que tem múltiplas atribuições, mas reconhecendo também a relevância da gente ter uma sedimentação desse caso, porque se o ministro Valdez Góes tiver uma condenação transitada em julgado por improbidade, não suspensa, uma condenação vigente para o órgão colegiado, nós vamos pedir, se necessário, judicialmente, que ele seja afastado. Aliás, o Lula já devia ter feito isso se ele cumprisse a palavra dele, porque no começo do ano, e não sou eu dizendo, é ele prometendo, tem ele um vídeo, um momento dele gravado com os ministros, em que ele coloca que pessoas descobertas em irregularidades, né, vão ser afastadas de modo muito educado, vai se pedir para que essas pessoas se retirem. Mas não é o que está acontecendo. A imprensa toda trouxe à tona o caso da ministra do Turismo, tem esse caso do Valdez Góes, tem suspeitas que vieram à tona também no caso do ministro das Comunicações, e o Lula até agora não fez absolutamente nada. Qualquer sistema, qualquer empresa que adote mecanismos de governança teria afastado as pessoas. Você não precisa de uma prova plena, você precisa de uma condenação transitada em O julgado. próprio ministro da Então, existe Justiça, né, que teria recebido informações privilegiadas, aliás, alertas, não é informações privilegiadas, alertas do risco de invasão de prédios oficiais. públicos, né, com antecedência e nada fez. Então, realmente tem muita coisa ali. E aí, se Alexandre de Moraes não responder ao seu pedido até o início de março, aí, quando completam os 90 dias dessa nova decisão do STF, iria para o pleno julgar, para o plenário todo julgar. Deveria ir. Se não for, é o caso de alguém eventualmente provocar, mas a gente vai aguardar na confiança de que esse caso vai ser retornado a julgamento para que possa receber um provimento definitivo, né? E recebendo na linha do que já votou o ministro Barroso, na linha do que decidiu a CJ, é um ministro que, no nosso entendimento, não tem condições de estar gerenciando recursos públicos. É mais um para a gente ficar de olho, porque realmente, talvez, apesar dos outros casos gravíssimos, esse seja o primeiro ministro do governo Lula a ser afastado por, enfim, impossibilidade legal de estar num cargo público. Aí E, Cristina, vocês... não é só isso, né? Mais de metade dos ministros foram investigados ou têm processos, ou nesse caso, como nesse caso, até uma condenação. Então, mostra um descaso absoluto, porque se você quer um governo que imagina a tua empresa, você contrataria metade dos diretores que foram investigados? Claro que não, lógico que não.
porque ainda que nem todos os casos gerem uma condenação transitada e julgada, é uma questão de probabilidade, se metade Sim. geral, se metade aconteceram os fatos, você tem aí uma metade, né, dessa porção de investigado, você tem ali uma parcela dessas pessoas que praticou e pode praticar de novo. Então, é uma questão de governança, de cautela, de zelo, de cuidado com a coisa pública, mas Lula mostrou que não tem esse cuidado, talvez até porque ele tenha perdido a vergonha pelo fato de que ele foi condenado em 3 instâncias e mesmo depois de condenado, ele conseguiu ser eleito e se perdeu a vergonha. E esse é um problema muito grande que a gente tem simbólico no Brasil.